Amém? Vamos colocar também ancião. A figura aqui, vamos chamar de sobre herói e sobre fé. Vamos lá? O que o dicionário diz sobre herói? Indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter ou outra qualidade considerada notável. Agora, o que o dicionário diz sobre fé? Crença intensiva na existência de algo, fé em Deus, crença em algo abstrato que, para a pessoa acredita, se torna verdade. É isso que o dicionário diz. Vamos orar para ver o que Deus disse sobre fé? Soberano Deus eterno Pai, nós te adoramos e te exaltamos por tudo aquilo que tu és. Senhor, que neste momento, Senhor, que eu te amo, que o Senhor fez. Que não seja mais eu, que seja o teu Espírito ministrando aos nossos corações, Pai. Obrigada pela tua presença nesta noite. Obrigada pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. E que agora, Senhor, todas as pessoas saiam dos nossos olhos, todos os campos saiam dos nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite. Nós te louvamos e te exaltamos. O nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos então, vamos sentar. Abrir a palavra em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, 2, 3 e 6. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Então, é nessa fé que nós cremos. Todo herói, para ele ser herói, ele precisa ir para uma batalha, enfrentar uma batalha, né? E sair dali vencedor. Receber uma conquista. E aqui, o autor de Hebreus, ele destaca alguns homens e algumas mulheres que foram heróis na fé. E aí ele mesmo diz que fora os homens e mulheres que ele cita, ainda existiam outros homens e mulheres de fé que ele não teria tempo para poder escrever-os também. Os heróis da fé são aqueles que demonstraram sua fé pura e verdadeira em Deus, nos propósitos de Deus e nas promessas de Deus. Esses homens, eles tiveram as suas virtudes, as suas qualidades, mas também tiveram as suas falhas, tiveram os seus pecados. Eles são homens que passaram por provações, eles foram aceitados. Muitos deles foram mortos de maneiras cruéis, maneiras difíceis. E essas pessoas, elas foram justas, elas tiveram bons testemunhos e elas mostraram total dependência de Deus. E por isso, elas foram chamadas de herói da fé. Heróis da fé porque elas resistiram
e tiveram uma fé genuína até o final das suas vidas, mesmo passando por provações. E nós não podemos esquecer do maior de todos os heróis da fé, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré foi o maior herói da fé, um exemplo supremo de fé, como diz a palavra, e é aquele que está sentado à destra de Deus Pai. Jesus Cristo é o grande herói da fé e é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente jamais pode esquecer de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Dentre todos que foram citados, nós encontramos alguns homens, e mulheres. Eu vou citar uma mulher e 3 homens aqui, que quando eles foram chamados para a obra, eles tinham alguma coisa que eles passaram pela vida deles, que talvez pelos olhos carnais as pessoas dissessem: mas Deus chamou essa pessoa com esse defeito, vamos dizer assim. Moisés, quando ele foi chamado, ele tinha cometido um crime. Ele tinha assassinado um homem. Então ele era um assassino. Mas Deus é aquele que conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Então Deus, ele conhecia o coração de Moisés. E ele chamou Moisés para uma grande jornada, que foi atravessar o povo pelo deserto em rumo à terra prometida. Raabe foi uma mulher que conhecia Deus de ouvir falar. Aqueles homens que passavam pelo prostíbulo que ela trabalhava, falavam de um Deus único. E das grandes obras, dos grandes milagres que aquele Deus tinha feito. E ela creu e confiou naquele Deus só de ouvir falar. Mas até então, até mesmo quando aquela mulher ajudou no livramento daqueles homens de Deus, ela era uma prostituta. Mas Deus conhecia o coração daquela prostituta. Gideão, quando ele foi chamado, ele estava lá escondidinho. Foi chamado de covarde. Mas Deus também conhecia o coração de Gideão. Davi, quando Deus escolheu ele era apenas um menino frágil, todo sujo, cuidava de ovelhas. Mas Deus conhecia o coração daquele menino. E nós, muitas vezes, o Senhor nos chama para uma obra, para uma jornada. E os erros do passado, às vezes, nos deixa como a culpa que Moisés levava como um assassino, ou com uma marca de uma prostituta como Raabe, ou como uma insegurança e um medo como Gideão, ou como às vezes as pessoas olharem para nós e vermos a incapacidade que muitos viam sobre a vida de Davi. Mas nós jamais podemos esquecer que Deus, ele traçou uma jornada para cada uma dessas pessoas. Cada uma dessas pessoas constam na palavra de Deus. E Deus, ele tinha um propósito e uma promessa para cada uma dessas pessoas, assim como ela tem para cada uma de nós. E essas pessoas foram chamadas de heróis da fé. E eu vim aqui nessa noite falar de um casal que também faz parte da nossa história, também faz parte da palavra de Deus, e também foi chamado de herói da fé. Por gentileza, Mateus, Hebreus 11, de 8 a 12, nos diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se
a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, pela fé e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, organizaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Essa noite eu vim falar sobre Abraão e Sara. Abraão, filho de Terá, natural de Ur dos Caldeus, um lugar onde o povo era idólatra, um lugar onde o povo adorava deuses pagãos. Filho de Terá. Terá já vinha de uma família que tinha condições financeiras. Uma família que era conhecida, que era considerada ali naquele lugar. Esse homem ele se tornou o patriarca do povo de Israel. E um determinado dia, ele ouviu uma voz que lhe chamou e lhe deu uma ordem. Abraão, que naquela época ele era Abrão, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para um lugar onde eu te mandar. E esse homem, ele reconheceu essa voz como a voz de Deus, do Deus único, do Deus bom, do Deus fiel, do Deus poderoso, do Deus verdadeiro. E esse homem, ele resolveu obedecer. Ele não sabia para onde ele iria, mas ele começou a jornada dele com uma principal característica, que foi a obediência. A fé desse homem era inabalável, e ele tinha uma certeza e uma convicção do poder desse Deus e da fidelidade desse Deus, que apesar de ele não saber para onde ele ia, mas quando o Senhor fez essa promessa para ele, ele tinha 75 anos, provavelmente ele estava assim, meio que aposentado, né? Então o homem aos 75 anos já está ali aposentado, sossegado ali com a sua esposa, não tinha filhos, né? Falei, pô, agora o cara quer me tirar da minha casa, da minha cidade, do meu país, né? E vai dizer que vai me dar filhos. Mas esse era o desejo do coração dele. E ele se apegou a isso. E ele alimentou isso. E ele creu e ele confiou nesse Deus. Sara, filha de Azé, esposa de Abraão, uma mulher muito bonita, porém estéril. E o sonho dessa mulher também era ser mãe. Quando Deus lhe prometeu um filho, ela também tinha idade avançada. Sara, como mulher, ela se encheu de dúvidas. Essa mulher, ela se encheu de ansiedade. E ela se encheu de precipitações também. Porém, pela fé, aos 90 anos, o Senhor
lhe deu a oportunidade dela ser mãe de Isaac. E o seu esposo já tinha 100 anos. Não deve ter sido fácil para Abraão, né? Ele ouviu essa voz, ele creu e confiou. Ok, ele saiu da presença de Deus, voltou para casa. Só que chegou em casa, ele tinha que enfrentar quem? A fera, a esposa. Acho que no caminho ele foi pensando, como que eu vou chegar para minha esposa e falar, eu escutei uma voz. Eu estava lá no campo e eu escutei uma voz, e a voz disse para mim, olha, sai, e vai para, pega todas as nossas coisas, e vai para um lugar que eu não sei, ela vai me encher de perguntas e eu não vou saber responder. Bom, quem é mulher sabe, e quem é esposo, e o esposo também sabe, né? Deve ter sido difícil, né? Porque ela encheu de perguntas, mas quem assim, quem falou com você? Mas quem é esse Deus? Como assim, né? Nós que somos mulheres, ela deve ter enchido ele de perguntas. E ele deve ter explicado para ela. E certamente ele deve ter dito, vamos obedecer. E eu creio que é por isso que todos nós cristãos, quando se fala de fé, nós lembramos logo de quem? De Abraão. Porque Abraão, ele foi chamado de pai da fé e de amigo de Deus. Uau! Amigo de Deus. Quando Abraão estava lá na sua terra, ele teve uma perda. O seu irmão veio a falecer. E ele era muito amigo desse seu irmão. E ele prometeu para o seu irmão que ele cuidaria do seu sobrinho, ainda jovem, chamado Ló. Só que Deus falou para ele, pega a sua família. E quando nós casamos, nós formamos uma nova família, que é o esposo, a esposa e os filhos. Uma vez que ele não tinha filhos, seria ele e a esposa. Mas como ele prometeu cuidar de Ló, ele levou Ló junto. Levou os servos, os animais e tudo aquilo que ele tinha. E ele partiu. Partiu com fé, com esperança e com confiança que aquele que havia feito a promessa era fiel para cumpri-la. Nós humanos, nos nossos relacionamentos, nós almejamos ter bons relacionamentos com pessoas conhecidas, com pessoas importantes. Nós almejamos ter bons amigos. E na maioria das vezes, eu estou falando num plano geral de ser humano, nós não nos preocupamos e nem se importamos em ter um relacionamento com Deus. Nós queremos sim ter bons relacionamentos com pessoas, bons amigos, mas não nos preocupamos em ter um relacionamento com Deus. E isso preocupa muito. E aí, eu pergunto para mim e para você, nós cristãos, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido a nossa vida com Deus? Nossa vida nesse mundo tem sido muito corrida. Nós estamos sempre corridos, preocupados, ocupados com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com as nossas coisas, com os nossos filhos, com a nossa casa. Será que tem sobrado um tempo para Deus? Se alguém aqui disser que tem sobrado um tempo para Deus, eu vou dizer, então é melhor que você não sirva a Deus.
Porque para servir a Deus com o tempo que sobra, é melhor não servir a Deus. Porque nós temos que servir a Deus com as nossas primícias. Nós temos que servir a Deus em primeiro lugar. Abraão, quando ele começou o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que ele fez foi preocupar em ouvir a Deus. A segunda coisa que ele fez foi se preocupar em obedecer a Deus. E nós muitas vezes se acomodamos. Estamos preocupados em trabalhar, em ter bens, em nos ocupar. E muitas vezes não sobra tempo para Deus. Abraão, ele começou um relacionamento com Deus a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus. A hora que Deus falou com ele, ele começou a responder. E dali para frente ele começou a buscar a Deus e a responder a Deus. E o mundo de hoje está sofrendo uma doença muito grave que se chama ansiedade. E junto com ela está vindo o imediatismo. É o famoso fast food de Deus. Deus nos faz uma promessa, nós pedimos algo para Deus, Deus faz uma promessa, nós queremos que Deus, Ele realize logo essa promessa. Só que se nós olharmos para a vida de Abraão, ele passou processos para alcançar o propósito e as promessas de Deus. E muitas vezes, mesmo na palavra de Deus, e acontece conosco também, nós temos promessas e propósitos de Deus que nós não vamos ver. Porque os propósitos terrestres de Deus não é o nosso principal alvo. O nosso principal alvo é a promessa celestial. E é para esse alvo que nós temos que olhar. Nós não precisamos ficar preocupados com os propósitos e as promessas terrestres que nós temos. E nós queremos esse imediatismo. E isso nós devemos aprender, porque se nós olharmos mais para a palavra e aprendermos mais com essas pessoas, porque isso aconteceu também com Abraão e com a Sara. Eles achavam que Deus estava demorando com a promessa do filho. E o que eles fizeram? Abraão, o que você acha de Agar, daquela minha serva? Bonitinha, jeitosinha, né? Eu acho que dali dá um filhinho bonitinho, legal. E aí, o que aconteceu? Ela convenceu o seu marido a deitar com a serva. Dali gerou Ismael. Ismael foi filho de Abrão, sim. Mas não foi o filho da promessa. Por isso que gerou tantos problemas e gera problemas até hoje. E nós, quando nós não sabemos esperar, a gente quer dar o nosso jeitinho. A gente quer dar uma mãozinha para Deus. E às vezes nós conseguimos êxito, sim. Nós conseguimos algumas vitórias. Mas essa vitória não é a promessa de Deus. Não vem das mãos de Deus. A gente quer ajudar a Deus porque a gente não quer passar por processos, porque processo dói. A gente não quer passar por processos. Esperar precisa ter paciência, e a gente não quer ter paciência. O Senhor falou que ia dar um filho para ele, o filho da promessa. E o Senhor cumpriu. E quando o Senhor
cumpre. O Senhor fala: Abraão, agora eu quero o seu filho como sacrifício. Vocês já imaginaram? Depois você para pensar que o Senhor só queria mesmo era testar Abraão, porque se ele desse Isaque como sacrifício, a descendência não ia acontecer, né? Não seria como as estrelas do céu, nem como a areia do mar. Mas para Abraão, aquele processo estava doendo. Aquilo estava doendo. Mas mais uma vez ele disse sim para o Senhor. Porque para Abraão, dentro do coração dele, ele tinha sacrificado o filho. Mas a palavra nos diz que Abraão tinha tanta fé, tanta convicção, tanta confiança em Deus, que ele cria que Deus era poderoso para trazer de volta o filho entre os mortos. Ele falou: eu vou dar o meu filho em sacrifício, porque Deus não vai deixar nessa situação. Ele vai me tirar o filho, mas não vai me deixar nessa situação. E nós temos, quando nos encontramos nessa situação, em que muitas vezes nós perdemos alguma coisa, nós temos que crer que ou Ele vai trazer dos mortos, mas Ele vai fazer alguma coisa. E nós, muitas vezes, nós nos revoltamos contra Deus. Mas voltando aqui sobre o nosso relacionamento com Deus. Com licença. Abraão, ele começou um relacionamento com Deus, e a palavra diz que cada vez que Abraão rumava para a terra prometida, Abraão, ele levantava um altar, e naquele altar ele orava a Deus, ele buscava a Deus face a face. Ele louvava a Deus, ele conversava com Deus, ele buscava intimidade com Deus. E nós temos erguido altares ao Senhor? Muitos vêm aqui na igreja, erguem um altar aqui na igreja. Aqui na igreja ora, aqui na igreja levanta as mãos, aqui na igreja louva, aqui na igreja chora, aqui na igreja aclama. Aí pega a Bíblia, aposenta ela, só no outro dia que vem na igreja pega ela de volta. O altar só está aqui na igreja. Você tem levantado altar na sua casa? Na sua casa existe altar? Existe altar na sua empresa? Existe altar no seu trabalho, na sua escola? Você tem levantado altares a Deus por onde você anda? Você tem lido a palavra? Você tem feito devocionais? Você tem louvado a Deus? Ele foi chamado de amigo de Deus, porque esse homem, ele buscou intimidade com Deus. Por onde ele andava, ele levantava altares. Ele buscava Deus. Ele orava frequentemente. Ele queria conhecer a Deus. Ele buscava a Deus face a face. E nós, com as nossas ocupações, muitas vezes, nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para levantar o nosso altar. Nós não estamos tendo tempo para exercitar a nossa fé. Nós não estamos tendo tempo para deixar a nossa fé alicerçada. Por isso que nós nos abalamos por qualquer coisa. Porque nós não temos uma fé firme, alicerçada. Nós precisamos ter uma fé alicerçada, queridos. Porque Jesus está voltando. E nós precisamos ter o nosso altar
erguido. Na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós passarmos, o nosso altar tem que estar erguido. Nós temos que estar buscando a face do Senhor dia a dia. Os tempos estão difíceis. Os tempos estão difíceis. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só que para nós termos essas promessas cumpridas, nós temos que passar por provações. Nós temos que esperar o tempo de Deus. E às vezes a nossa fé não está alicerçada, nós não temos levantado altares, e é por isso que nós não sabemos esperar. Por isso que quando vem as provações, nós esmorecemos. Esse homem, ele foi chamado pai da fé e amigo de Deus. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de fé, como homens e mulheres que conhecemos a Deus, como homens e mulheres que temos intimidade com Deus, como homens e mulheres que, além de filhos, podemos dizer que também somos amigos de Deus. Porque está ficando difícil, as pessoas estão desistindo, as pessoas estão se afastando de Deus por pouco. As pessoas estão querendo acumular tesouros na terra. E a palavra diz que esse tesouro, ele apodrece, ele envelhece, ele enferruja. E a maior promessa que Deus tem para nós, o tesouro que está nos esperando, ele não enferruja, ele não apodrece. Para onde nós vamos, não vai ter dor, não vai ter choro. Por isso que nós temos que resistir aqui. Porque o que nós estamos passando agora, o que nós estamos vendo agora, não é nada do que ainda nós vamos enfrentar. Porque a palavra diz, o Senhor tem nos alertado. O Senhor vai vir para nos buscar. Mas ainda vamos enfrentar grandes coisas aqui ainda. Muitas coisas difíceis. Nós já estamos vendo coisas que nós nunca imaginávamos que nós íamos passar no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela. E está acontecendo no meio do nosso país. O Brasil sempre foi um país de paz. Nós estamos aí sem saber o que vai acontecer. Nós não sabemos. E independente do que acontecer, direita ou esquerda, nós temos que estar no centro. Nem direita nem esquerda, no centro. No alvo. Porque nós não servimos nem direita nem esquerda. Nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Para isso nós temos que estar firmes, com o nosso altar erguido, com a nossa fé alicerçada, firme nas promessas de Jesus, né? Firmes, pastora Lúcia, firmes, firmes na promessa de Jesus, meu mestre. É assim, pastora Rosana? É assim que nós temos que estar, firme nas promessas de Jesus. Nós temos que buscar o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é por nós, não pelos benefícios que Ele vai nos acrescentar. Nós temos que render ação de graças todos os dias. Todos os dias. Porque só nosso abrir os olhos, nós já temos que dar graça todos os dias. Independente se nosso dia vai ser bom ou se nosso dia vai ser ruim. Porque ultimamente está mais para ruim do que para bom. Lá em Isaías diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. E clamar
enquanto há tempo. Então vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. E vamos clamar enquanto dá tempo, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo. Porque nós sabemos que Jesus está voltando, mas nós não sabemos nem aonde e nem quando. E Deus, Ele é um Deus que surpreende. E Ele não surpreende só para nos dar as coisas boas, não. Ele pode nos surpreender a qualquer momento. E se nós não tivermos com a nossa lamparina acesa, e com combustível ali de reserva, se nós não tivermos com o nosso altar erguido, vai ter grandes surpresas, vamos ser muito surpreendidos. E aqui, nós temos 4 dicas que Abraão mostra para nós nessa jornada dele. Que se nós seguirmos, certamente, são dicas boas, nós vamos se dar bem. Ouvir a voz de Deus. A gente só pode ouvir a voz de Deus e reconhecer que é Deus. Eu já falei uma vez aqui. Se a gente tem intimidade. É aquela coisa que se essa igreja estiver lotada numa festa, a Sarinha estiver lá atrás e a mãe dela estiver aqui na frente louvando. Ela disse, mamãe. Ela larga o microfone porque ela sabe que é a filha dela que está chamando ela. E o Senhor nos disse, filha, a gente ouve a voz do Pai, porque a gente reconhece. Quando nós temos intimidade com Ele, quando nós erguemos o nosso altar e vamos buscar a Deus com frequência, nós reconhecemos a voz do Pai. Erguer o altar por onde andarmos. Aprender isso com Abraão. Erguer o altar por onde andarmos. Sabe, tem pessoas que andam tão ocupadas, e isso serve para mulheres executivas, para homens executivos, até mesmo no mundo gospel, para pregadores e cantores. Existem pessoas que hoje a casa deles é o avião e o hotel. Os filhos são criados por empregados, por escolas. Se essas pessoas não têm tempo nem para a família, como é que vão ter tempo para Deus? Mas eu estou fazendo a obra. São coisas para serem pensadas. Por isso que no nosso trabalho, a gente tem que ter o altar. Primeiro eu vou erguer meu altar no meu trabalho para Deus. Vou fazer o meu devocional, vou falar com o meu Deus, vou louvar. Depois eu vou começar a trabalhar. No meu estudo, primeiro eu vou erguer meu altar. Na minha casa eu levantei, olha, dona de casa, tem roupa para lavar, para passar, tem que fazer almoço, mas primeiro eu vou erguer meu altar. Nós temos que se alertar para isso. Outra coisa que Abraão nos ensina, esperar o tempo da promessa. Esperar o tempo da promessa. E a última coisa, suportar as provações que vêm da parte de Deus. Se nós estivermos firme, a nossa fé estiver firme, alicerçada, nós vamos suportar as provações que vêm do Senhor. Então, queridos e queridas, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode. Vamos clamar enquanto há tempo. Vamos estar com o nosso altar erguido. Vamos estar com as nossas lamparinas acesas. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E que assim como Abraão, nós possamos também ser chamados de homens e mulheres de fé.
e possamos ser chamados de amigos de Deus. Eu quero ser chamada de mulher de fé. Eu quero ser chamada de amiga de Deus. Nada deve ser mais importante. Deus deve estar em primeiro lugar. E para terminar, eu quero deixar 2 versículos da palavra de Deus. Primeiro, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o Senhor Deus acima de qualquer coisa. Sabe por quê? Vamos lá, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque se nós amarmos o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, nós buscarmos a Ele em primeiro lugar, nós buscarmos a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pois enquanto nós estamos buscando as coisas dEle, Ele é a nossa prioridade, Ele for a nossa primícia, Ele for tudo na nossa vida, pelo que Ele é, Ele vai estar cuidando das nossas necessidades, Ele vai estar cuidando dos nossos, Ele vai estar trabalhando para que as promessas que Ele tem para a nossa vida, para que os propósitos que Ele tem para a nossa vida, se cumpram, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.